A Ubisoft, fundada pela família Guillemot, tornou-se uma das maiores desenvolvedoras e editoras de videogames do mundo. Com jogos icônicos como Prince of Persia, Assassin's Creed, Far Cry e Splinter Cell, a empresa conquistou um lugar no coração de muitos jogadores. No entanto, nos últimos anos a Ubisoft enfrentou uma série de desafios, resultando em problemas financeiros e, no pior dos casos, uma possível falência. Bem, meu nome é Lucas, o seu apresentador de hoje, e agora analisaremos a trajetória da Ubisoft, desde seu início, a ascensão, até seu declínio e os motivos dessa má fase atual. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e, claro, te convido a conhecer a nossa plataforma, a newage.gg. Lá, fazemos campeonatos semanais de Fortnite e outros esportes, todos com premiações em dinheiro. E caso você não seja muito dos esportes, lá também escrevo notícias diárias sobre o mundo dos games e da tecnologia em geral. Confere lá newage.gg que tenho certeza que você irá curtir. Agora, vamos pro vídeo. A Ubisoft Entertainment foi fundada em 28 de março de 1986, na França, pelos 5 irmãos Guillemot. A empresa começou modestamente, distribuindo jogos de outras empresas na França e desenvolvendo títulos próprios como Zombie e Asphalt. Ao longo dos anos 90, a Ubisoft expandiu a sua atuação, tornando-se a maior empresa de games do país, estabelecendo parcerias com gigantes do setor como a Electronic Arts, a Microprose e a Sierra Entertainment. Em 1994, a Ubisoft criou o seu estúdio em Montreuil-sur-Bois, marcando o início da expansão global. Esse estúdio lançou o primeiro grande sucesso da empresa, o Rayman, em 1995. Anos depois, a empresa lançou sua própria plataforma, a Uplay, que agora se chama Ubisoft Connect, em 2009, permitindo a venda direta de jogos ao público. Em 2011, a Ubisoft expandiu-se para outras mídias, criando a Ubisoft Film e a Television para produzir filmes e séries e animações baseadas em suas propriedades intelectuais. O seu auge ocorreu entre 2007 e 2013, com o nascimento de franquias como Assassin's Creed, Far Cry e o Just Dance, que efetivamente são as séries que mantêm a empresa de pé até hoje. Só que nessa época elas ainda estavam com hype lá em cima, com títulos que realmente marcaram a história dos games. E por via de curiosidade, a Ubisoft chegou ao Brasil em 1999, com um centro de distribuição em São Paulo. Em 2008, inaugurou um escritório de produção de jogos aqui no país. Até setembro de 2021, a empresa contava com mais de 40 estúdios ao redor do mundo e mais de 21 mil funcionários. O início da queda. A queda da Ubisoft teve início logo após o seu auge, quando ela passou a enfrentar problemas com alguns de seus lançamentos. A insatisfação dos jogadores começou a crescer à medida que os títulos da empresa apresentavam problemas técnicos e críticas relacionadas à falta de inovação e conteúdo repetitivo. Em 2014, Assassin's Creed Unity foi lançado e, apesar das altas expectativas, o jogo sofreu com inúmeros bugs e problemas técnicos. Personagens atravessando objetos, animações falhas, problemas de desempenho irritaram os jogadores. Inclusive, foi nessa época que o apelido Bugsoft começou a ser utilizado, associando a Ubi a uma empresa que lançava jogos de qualquer jeito. Sendo que no mesmo ano, ela ainda lançou Watch Dogs 1, que não tinha esse nome, mas foi o primeiro jogo da franquia, que apesar de ser um bom jogo, foi uma das maiores quebras de expectativa da história dos games, com a empresa abusando de um marketing no mínimo mentiroso sobre as qualidades do título. Aí depois foi lançado The Division e por aí vai. Todos esses são franquias bem estabelecidas e com uma certa base de fãs considerável, mas também trouxeram para o debate alguns erros grotescos que a Ubi começou a cometer em seus games, o que não acontecia antes. Os motivos da má fase. Bem, os anos foram se passando e entre acertos e erros a Ubisoft foi continuando, até que chegamos aos dias atuais, os quais são marcados por uma certa crise na empresa, tanto financeira quanto de imagem. E nós podemos listar alguns motivos que a levaram até a situação tão delicada. Primeiramente, a saturação das suas principais franquias.
A Ubisoft começou a lançar sequências e spin-offs de suas franquias mais populares em um ritmo acelerado, resultando em títulos com pouca inovação e conteúdo repetitivo. Isso fez com que os jogadores perdessem o interesse pelos jogos e afetou negativamente as vendas. Por exemplo, a série Assassin's Creed teve lançamentos anuais por um bom período, o que levou a uma fadiga da franquia. Inclusive, esse cansaço foi o que levou a Ubi a reestruturar a série e começar a projetar os Assassin's Creed RPG, que apesar de realmente darem uma certa renovada, atualmente também já estão cansando bastante os fãs. E pior, agora que a Ubi está apresentando certos problemas financeiros, parece que apostar tudo nessa franquia novamente é a solução encontrada pela empresa, a qual já anunciou uns 5 novos jogos da saga. E isso é no mínimo preocupante, se a série dos assassinos já estava cansado antes, lançamentos de jogos mais repetitivos pode representar um fim definitivo para a franquia. Isso serve para outros grandes jogos da empresa também, como o próprio Far Cry, que vive sendo criticado por sempre repetir aquela fórmula de personagens principais fracos, vilões carismáticos e um mundo aberto com aquelas torres de expansão diária, que nós já conhecemos muito bem. Abandono de franquias icônicas. A empresa negligenciou algumas de suas franquias mais queridas, como Prince of Persia, deixando os fãs desapontados e descontentes. A empresa francesa não lançou um novo jogo da série desde 2010. Nota do editor: a Ubisoft acaba de anunciar o primeiro Prince of Persia em 13 anos, mas ainda não é o Sands of Time remake e é apenas um jogo 2D. Baita sacanagem. E a tentativa de um remake do Sands of Time em 2021 também não foi muito bem recebida pelos fãs. O que aconteceu é que a Ubi deixou o desenvolvimento do remake com suas divisões de Mumbai e de Pune, as quais são estúdios menores afiliados à empresa. E com seus poucos recursos, o que estava sendo apresentado do remake era no mínimo lamentável, com gráficos semelhantes ao até de PS2. E claro, isso gerou uma insatisfação gigantesca dos fãs que questionaram o descaso da empresa com um de seus jogos mais clássicos e importantes. Tanto que depois das polêmicas, a Ubi transferiu o desenvolvimento do game para a Ubisoft Montreal, o seu maior estúdio. Apostas em jogos mal sucedidos. Já faz um tempo que a Ubisoft lança alguns jogos de alto orçamento que floparam totalmente, como Watch Dogs Legion, que realmente foi um fracasso de críticas e de vendas. E claro, jogos grandes são investimentos milionários, e um flop ou até um possível flop do game deveria acender um sinal vermelho na empresa, por impactar relevantemente as suas finanças. Mas parece que a Ubi não se importa muito. Atualmente ela vem cada vez mais apostando em ideias que antes mesmo de saírem já tem aquele cheirinho de fracasso. Como o Skull and Bones, que já foi adiado trocentas vezes, já perdeu totalmente o time e continua aí com a expectativa de lançamento. Sem falar no atual cancelamento de outros 3 projetos, levando a perdas financeiras e danos à sua reputação. Tentativa de seguir tendências de mercado pouco interessantes. A empresa tentou se adaptar às tendências do mercado, como apostas em jogos com serviços, os famosos live services, mas não obteve sucesso. Essa abordagem acabou afastando alguns jogadores e prejudicando a imagem da empresa. Por exemplo, a tentativa de implementar elementos de serviço ao vivo no jogo Ghost Recon Breakpoint foi amplamente criticada, sem falar nas próprias loot boxes presentes no Assassin's Creed Valhalla, que apesar de ser um jogo muito bom, foi altamente criticado por apresentar essas formas de monetização forçada, principalmente se tratando de um single player tão tradicional. Jogos quebrados e com bugs. Outro problema enfrentado pela Ubisoft é o lançamento de jogos com muitos bugs e problemas técnicos. Títulos como Assassin's Creed Unity e Watch Dogs Legion foram lançados com diversos problemas, afetando a experiência dos jogadores e prejudicando a imagem da empresa. Análise atual da Ubisoft e a possibilidade de falência. Bem, mas na prática, o que todos esses pontos negativos levaram? Tipo, realmente a situação está tão ruim para a empresa? Como eu já disse recentemente, a Ubisoft anunciou o cancelamento de 3 projetos e a redução de custos de operação, o que resultou em uma queda de 13,79% no valor de suas ações. Atualmente, as ações da empresa estão sendo negociadas na bolsa Dow Jones por $4,39, o menor valor em 7 anos.
assim tendo um valor de mercado de 3,22 bilhões de euros ou 3,55 bilhões de dólares. Só para vocês terem noção de quanto esse valor de mercado é baixo, a Zynga foi comprada pela Take-Two por 12,7 bilhões de dólares. Você sabe o que é a Zynga? Exatamente, ninguém sabe. É uma desenvolvedora de jogos casuais para mobile como Farmville, World with Friends, CSR Racing, Draw Something, que surfou aquela onda de jogos para Facebook. Tudo bem que esses joguinhos vendem bastante com moedinhas dentro do jogo, mas estamos falando da Ubisoft, que está valendo mais de 3 vezes menos que uma empresa de games mobile. Tipo, a Activision Blizzard, outra gigante da indústria, está para ser vendida por 70 bilhões para a Microsoft. Esperamos algo minimamente parecido falando da dona de Far Cry e de Assassin's Creed. Inclusive, para 2023, a empresa também espera fechar o ano fiscal com reservas líquidas de 778,8 milhões de dólares, uma queda de 10% em relação às suas previsões anteriores. E essa situação é bem complicada porque, apesar do sucesso de Assassin's Creed Valhalla e suas expansões, a Ubisoft continua a enfrentar aquela dificuldade para alavancar as vendas de outras franquias. Mario + Rabbids Sparks of Hope e Just Dance 2023, por exemplo, tiveram uma recepção positiva pela crítica, mas ficaram bem abaixo das metas de vendas. A difícil situação financeira da Ubisoft e o adiamento do lançamento de Skull and Bones geraram rumores de que a empresa poderia até mesmo ser adquirida. No entanto, segundo o jornalista Jeff Grubb, as companhias consultadas pela desenvolvedora mostraram pouco interesse na aquisição nesse momento. Sugestões para a Ubisoft dar a volta por cima. Tá, apontamos diversos erros, mas será que tem solução? Para reverter a situação e voltar a ser uma empresa renomada, a Ubisoft precisa repensar suas estratégias como um todo, focar na qualidade e inovação de seus jogos mais do que em quantidade, resgatar franquias icônicas de maneira séria e comprometida, esquecer aquelas estratégias predatórias de live services e pensar em parcerias estratégicas para divulgar melhor suas novas IPs, já que a renovação de títulos realmente é importante, mas não deve ser feita da maneira que ela está fazendo atualmente. Apenas assim, para mim, a empresa poderá retomar sua trajetória de sucesso e conquistar novamente o coração dos jogadores que, sinceramente, já estão saturados da fórmula Ubisoft de fazer jogos genéricos. A indústria de videogames é um ambiente extremamente competitivo, em constante evolução, e a Ubisoft deve estar preparada para se adaptar às mudanças e às demandas dos jogadores. Ou seja, se ela quer se recuperar dessa crise, um foco nos seus fãs é essencial. Temos um monte de exemplos no mercado de jogos que não precisaram apelar para as microtransações e lojinhas online e diversas outras práticas semelhantes para lucrar. Elden Ring, God of War, Zelda, Red Dead, Hades, Homem-Aranha, são todos jogos recentes que comprovam isso. E a Ubisoft tem o potencial de lançar um jogo tão bom quanto esses, mas ela precisa de um foco nesse objetivo, a qualidade. Ao fazer isso, a Ubisoft pode recuperar a confiança de seus fãs, atrair novos jogadores e, consequentemente, garantir seu lugar como uma das líderes do mercado novamente. O caminho para a recuperação pode ser longo e desafiador, mas com as medidas certas e um compromisso contínuo com a qualidade e a inovação, e principalmente atendendo aos desejos dos fãs, ela poderá voltar a lançar grandes jogos, como um dia foi um Assassin's Creed 2 que marcou época, um Far Cry 3 que foi realmente icônico, e até mesmo Prince of Persia: The Sands of Time, que ela está tentando fazer o remake, mas não está dando muito certo. Inclusive, isso é tão possível que até já vimos o caso da Capcom aqui no canal. Uma reviravolta é realmente possível, mas que a situação realmente está delicada para a empresa, isso é inegável. Enfim, você concorda com a minha análise? Você acha que a Ubisoft não é a mesma de antes? Ou você ainda curte e fica ansioso para o lançamento dos seus novos jogos? Bem, deixe sua opinião aqui no campo de comentários. E claro, já aproveita para deixar aquele seu like e se inscrever aqui no nosso canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Bem, por hoje é só, pessoal, e até a próxima!